Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que ótimo. Hoje nós vamos continuar falando sobre conversando com Deus. Semana passada, o Crasso... Baixa só um pouquinho para mim. Semana passada o Crasso pregou em Salmo 90. Salmo 90, né? E nós aprendemos a respeito da sabedoria. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago diz, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E o princípio para adquirir sabedoria, nós aprendemos que é o quê? O temor. A palavra de Deus diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Hoje, queridos, nós queremos compartilhar com vocês, e gostaria de compartilhar com vocês, a gente meditar, ter uma reflexão no Salmo 91. Eu creio que todos que estão aqui, ou quase todos, conhecem bem esse Salmo, Salmo 91. Esse Salmo é muito comum, né? Você chegar aos lugares, para-choque de caminhão, não é verdade? Muitas casas, indústrias, você chega, tem um quadro lá com o Salmo 91. Existe um misticismo, né? Sobre isso. Muitas pessoas, às vezes, imaginam que o fato de estar recitando esse Salmo vai ser o suficiente para livrá-los, né? Das mazelas, né? Diz assim o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus, e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo de seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei
e lhe darei minha salvação. Senhor Deus, diante da tua bendita palavra nós estamos neste momento, Senhor. E queremos pedir ao Senhor, fala conosco, Deus. Fala com a gente através dessa palavra, Senhor. Traga revelação aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, será que tem alguém aqui que nunca ouviu, ou leu, ou recitou esse salmo? Porque essa é uma das escrituras mais conhecidas, não digo só no meio cristão, mas em todas as religiões. É muito comum você ver pessoas, independente da religião, se seja cristão, se seja católico, se seja espírita. É muito comum você ver essas pessoas recitando este salmo. Porque ele traz muitas promessas nele. Promessas de proteção, promessas de livramentos, não é verdade? E o que a gente mais anseia, o que o ser humano mais anseia nos dias atuais, é por segurança. Cada dia que passa, queridos, a gente observa como que as pessoas têm procurado se proteger. Algumas pessoas que têm uma condição melhor, né, estão indo para lugares mais seguros, contratando pessoas para fazer sua segurança. Porque o que o ser humano mais anseia no momento é saúde e segurança. E esse salmo, ele fala sobre isso, sobre proteção. E, infelizmente, queridos, tem se criado uma superstição muito grande em cima desse salmo. Eu não vou falar que é só com outras pessoas de outras religiões, no meio cristão, no meio evangélico mesmo. Tem muita gente que não sai de casa sem recitar o Salmo 91. Tem muita gente que não dorme se não orar ou rezar o Salmo 91. Mas aí, será que é só mesmo isso? Será que é só a gente pegar o Salmo, colocar na parede? Será que é só a gente chegar, abrir a Bíblia na página, no Salmo 91 e deixar aberto lá na estante da nossa casa? No painel do carro? Quantas vezes você já viu isso? Chega na casa de alguém e tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. As pessoas pensam que por estar aberta a Bíblia ali, vai trazer uma proteção. Eu passei essa semana e vi um carro bem mais antigo. E ele estava... Esse moço morou do lado da minha casa, há muitos anos atrás. E ele já tinha essa Bíblia com o Salmo 91 no carro. E eu vi o carro dele esses dias, a mesma Bíblia com o Salmo, toda assim, ó, virada. Mas o Salmo 91 estava lá. Será que pelo simples fato de fazer isso, vai trazer proteção? Esse salmo, queridos, muitos historiadores, eles, aqui não especifica, não fala quem foi o autor desse salmo. Alguns acreditam que seja Moisés, outros que seja Davi, porque não tem identificação aqui. Mas o mais importante é que esse salmo, ele é diferente dos outros salmos, porque a maioria dos salmos da Bíblia, eles são salmos do homem se dirigindo a Deus, do ser humano, né, falando a Deus. A gente não vê o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é verdade? Não tem outros, existem vários outros salmos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tantos outros, não é verdade? Mas esse salmo, vocês podem observar, ele começa dando uma condição para que essas promessas se cumpram na vida da gente.
E muitas vezes a gente não toma ciência disso. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Quem é esse Altíssimo? É Deus. E ali está dizendo o seguinte: aquele que habita no abrigo. Incrível que abrigo não é lugar de habitar. Abrigo, normalmente, você entra no abrigo para se proteger. Não é verdade? Ninguém vai morar num abrigo. Mas ali o salmista está falando em habitar no abrigo. Por quê? Porque o abrigo é do Altíssimo. Quem está lá dentro que é o mais importante? É a presença de Deus que está lá. Então ele fala, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E habitar, queridos, não é simplesmente a gente vir. A gente simplesmente chegar um dia e fazer uma visita. O habitar não é simplesmente você tirar umas férias. O habitar é você ter moradia fixa nesse local. E o salmista está falando o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Quem não quer descanso? Não é verdade? Nos dias atuais a gente está tão cansado. Tem vezes que a gente chega em casa e a gente não quer nada mais do que uma cama, né? Descansar. Mas o cansaço não é só físico. O cansaço também é mental. Mas ali está falando o seguinte, olha, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Só quem abriga lá é que pode dizer aquilo ali, ó. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. A gente precisa depositar a confiança nele. Não adianta, domingo após domingo, a gente vir à igreja, a gente participar das atividades, mas a gente não tem um relacionamento com ele. A gente fala tanto em Deus, mas e o relacionamento com ele? Sabe? Será que a gente está buscando isso? E eu achei interessante, porque esse salmo foi exatamente, tem uma parte dele, quando Jesus estava, em Mateus 4, quando Jesus estava no deserto, foi exatamente parte deste salmo que o diabo citou para ele. O diabo virou para Jesus e falou assim: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para guardar você em todos os seus caminhos. Na verdade, ele estava induzindo Jesus ao suicídio, né? Verdade? E tem muitas pessoas que elas pensam que elas estão isentas disso. Nós, queridos, esse texto, esse salmo, ele não fala nada mais, nada menos do que a realidade de todo ser humano que está sobre a terra. Eu e você não estamos isentos das mazelas deste mundo. Eu e você não estamos isentos de pegar uma enfermidade, de sofrer um acidente. Agora tem uma coisa, a gente tem que saber o quê? O que nós definimos como mal? Quando diz assim, olha, mal algum chegará à tua casa. O que a gente define como mal? Mal, queridos, o mal é quando você não sente Deus próximo de você. Se você estiver descansando no abrigo do Altíssimo, pode vir a dificuldade que vier, você vai se sentir seguro. Pode vir o problema que vier, que você vai se sentir seguro. Você sabe por quê? Porque não existe ninguém, eu não conheço ninguém, pelo menos a Bíblia não relata ninguém que viveu o Salmo 91 mais fielmente do que Jesus. E no Salmo 91, lá fala assim no final,
que fala sobre vida longa. Na última parte fala, no Salmo, no verso 16, ele fala, darei, olha lá, com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Aí a pessoa fala assim, gente, mas quem aqui que não viu alguém tão novo ter a vida interrompida? Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes acontece de uma pessoa de 20, 30 anos ter a vida interrompida? Ah, mas ele era cristão? Era cristão e teve a vida interrompida. Porque o conceito de mal que a gente tem, às vezes como ser humano, é o conceito aqui da terra. O conceito de mal que a gente tem daqui da terra. Jesus diz assim, olha, não temei aquele que pode matar o corpo, mas temei antes aquele que pode matar a alma. Então, queridos, esse salmo, para ser sincero com vocês, eu fui criado num lar cristão, sou oriundo de uma família cristã, e foi o primeiro salmo, o primeiro texto bíblico que eu aprendi, mesmo forçado, né? Criança não gosta disso, mas o meu pai, ele sentava a gente na beira da cama, e ele recitava esse salmo e a gente tinha que repetir. Então isso aí foi trazendo, a gente foi decorando isso, mas decorando de uma forma assim, mística, né? De uma forma mística, porque a gente às vezes pensa que pelo fato da gente estar recitando ali, aquilo vai acontecer na vida da gente. E eu tinha, não vou mentir para vocês não, mesmo durante a minha caminhada cristã, durante muito tempo, eu tive ainda uma certa religiosidade incrustada nesse salmo. Eu acreditava muito. Não que eu não acredite na palavra de Deus, sabe? Mas eu tinha esse misticismo, sabe? De falar e acontecer. Sabe o que acontece, queridos? Quando você tem esse misticismo, se acontecer algo com você, você se frustra na fé. Você começa a reclamar de Deus, você começa a murmurar de Deus. Porque tem muita gente que pensa que o cristão, porque é cristão, ele não pode ser acometido de uma enfermidade. Por ser cristão, ele não pode ficar desempregado. Por ser cristão, ele não pode ter a casa arrombada ou o carro roubado. Agora tem uma coisa. O que é mais importante para você? Será que Deus permite algo que a gente não venha suportar? A Bíblia fala assim que tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E existem muitas coisas que nos acontecem. É Deus trazendo para a gente o ensinamento. E se você não tiver com sua mente viva, o Espírito Santo habitar, se você não tiver com a sua mente bem lúcida para ouvir o que o Espírito Santo está falando com você, você vai começar a murmurar. Eu estou dizendo isso porque eu tinha essa crença, eu tinha esse misticismo nesse salmo, mesmo como cristão, eu tinha. E sabe quando que isso acabou? Esse misticismo que eu tinha do Salmo 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, tu não serás atingido. Eu tinha, quando o meu filho, né, que eu já contei aqui o testemunho, quando Deus levou a criança de 4 anos. Então, a partir daí, foi que isso esclareceu para mim, eu tive o esclarecimento do que realmente é. A morte para o cristão não é o fim da existência. A Bíblia diz, sabe,
Que Deus ele tem prazer na morte do justo, na morte do ímpio não. E um dia, eu lendo um texto um dia, Isaías, foi logo depois que meu filho, que Deus levou meu filho. Eu estava bem frustrado, não vou mentir para vocês não, porque eu acreditava todo tempo, todo instante eu acreditava que ele ia ser curado, que Deus ia trazer ele de volta, que ele ia se recuperar, mas aí Deus resolveu levar. E um dia, um tempo depois, que Deus já tinha lavado ele, muitas indagações na minha cabeça, muita coisa na minha cabeça, de repente eu abri um dia aqui, ó, Isaías 57, e verso 1 e 2, diz assim: os homens justos morrem, e ninguém dá importância. Homens piedosos morrem cedo, e ninguém se incomoda, ou procura saber por quê. Ninguém parece perceber que os justos são tirados para serem poupados do castigo. Eles encontram a paz para os justos que obedecem ao Senhor. Eles encontram a paz para os justos que obedecem ao Senhor. A morte é um descanso. Aí, a partir desse dia, eu tive assim, sabe, a minha mente se abriu para isso. Deus, queridos, Ele quer ter um relacionamento. Às vezes, a gente cria na nossa mente que Deus está tão distante. Nós vamos fazer as nossas orações aqui, mas, sabe, quem sabe Deus atende, sabe? Mas Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Deus não está distante. Ele está aqui, dentro de nós. É a canção que nós cantamos hoje. E nosso Deus, Ele é um Deus caseiro, Ele gosta de morar. Ele preferiu morar em nós do que morar em um templo. Então, muitas vezes, a gente tem Deus tão dentro da gente, tão perto da gente, mas a gente consegue ficar tão distante dEle, a gente se sente tão distante dEle. Mas Deus, Ele quer se relacionar com a gente. Deus, Ele quer se relacionar com nós. E a partir desse dia, queridos, que eu tive essa experiência, eu comecei a observar que a gente, como cristão, o que a gente tem que ter é relacionamento íntimo com Deus, porque Ele está tão próximo da gente. Sabe? Quando você abre o coração e fala, Deus, eu estou aqui. É tão interessante, queridos, que Jesus falou assim com os discípulos. Quando os discípulos falaram o seguinte, pediram a Ele para ensinar eles a orar, Ele falou o seguinte, olha, quando vocês forem orar, vocês não façam como os fariseus. Porque os fariseus, eles vão para as ruas, eles querem serem vistos pelos homens que são homens santos, que são homens que estão no nível de espiritualidade superior. Mas, na verdade, eles são como sepulcros caiados. Por fora é tudo bonito, mas por dentro só imundícia. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, eu vou ensinar para vocês uma coisa. Quando vocês forem orar, entra para o teu quarto. E fala com seu pai. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta. E fala em secreto com seu pai. Será que todo mundo aqui já teve essa experiência? Se você não teve, procura buscar essa experiência. Sozinho com Deus. Mas não procura falar palavras bonitas, não. Fala a palavra mesmo que vier na sua boca, para glorificá-lo. Fala, Deus, olha, eu estou aqui. Eu reconheço o quanto eu sou pequeno. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero ser íntimo com o Senhor. Eu não quero, porque Jó diz assim, olha, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, hoje eu conheço o Senhor de andar com o Senhor, sabe? Então fala com Deus, Deus, eu quero
andar com o Senhor, eu quero conhecer o Senhor da gente estar de lado, o Senhor do meu lado e a gente braço dado e caminhando pela rua. Sabe por quê, queridos? Porque infelizmente, deixa eu te dizer, tempo de cristão, isso não muda nada. O que muda é relacionamento com Deus. Quando você vai, entra para o teu quarto, se prostra diante dele e fala: Deus, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho nada. Eu só tenho o Senhor. Se revela a mim. Se você não teve essa experiência ainda, procura ter. Fala, e fala abertamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia, aqui nesse texto, fala que a verdade dele é nosso escudo. Ele ama a verdade. Não adianta a gente tentar ocultar as coisas de Deus. Porque no Salmo 139, fala o seguinte, que antes mesmo da gente abrir a nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Antes da gente ser formado no ventre da mãe da gente, ele já tinha escrevido os nossos dias lá. E esse Deus é o Deus que você serve. Esse Deus é o Deus que nós servimos. E muitas vezes a gente ignora isso. A gente vive tão distante dele, sendo que ele está tão próximo. Sabe? Esse ano eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Os dias são tão maus, é tanta coisa que a gente vê acontecer, que isso parece que cria uma certa crostra na gente, e a gente começa a ficar insensível às coisas de Deus. Muitas vezes, quantas vezes eu cheguei aqui na igreja, eu não sentia nada, queridos. Parece que eu estava dentro de um casulo. Falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui cantando, estou aqui orando, mas não sinto nada. Isso acontece com a gente. Mas quando a gente tem desejo de falar com Ele, queridos, você pode estar dentro do seu carro, no trânsito congestionado, você começa a falar com Ele, você começa a sentir um calor por dentro. Já sentiram isso? Aquele calor gostoso por dentro. Sabe o que é isso? É porque Ele mora aqui dentro. Ele mora aqui dentro. Nós somos morada dEle. E você pode falar com Ele lá dentro do seu quarto. Você pode falar com Ele enquanto você estiver varrendo o seu quintal. Você pode falar com Ele enquanto você estiver indo na padaria. Ele quer se relacionar. Ele diz assim: olha, vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E Ele quer ter esse relacionamento com a gente. Então, se a gente procura Ele, falar, e não é longe, tá, gente? Não fica pensando que você vai encontrar Deus aqui. Não fica pensando: eu vou na igreja porque eu vou encontrar Deus. Não. Se você estiver pensando isso, você está enganado. Aqui a gente vem para ter relacionamento com os nossos irmãos. Um ajudar o outro, né? É para isso que a gente vem. Agora, o relacionamento com Deus é lá na sua intimidade. Lá na sua casa. Onde você estiver, pode falar com Ele, que Ele te ouve. E quando a gente fala, queridos, é uma sensação tão gostosa, quando você sente Ele falando com você. Esses dias eu tenho falado, enquanto eu estou dirigindo, de moto e tudo mais, eu gosto de andar de moto porque eu posso fechar o capacete e ninguém está vendo o que eu estou falando. Sabe? Eu gosto muito de orar quando estou assim, andando de moto. Gente, é uma experiência tão maravilhosa, quando você fala com Deus, e você sente a presença dEle do seu lado. Quantas vezes Deus te deu livramento essa semana? Né? Quantas vezes, de repente, poderia ter acontecido alguma coisa com você? E Deus te protegeu.
Porque aqui no Salmo, diz o seguinte, no verso 3, fala que ele livrará do laço, né? Na outra versão, fala assim, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Olha lá, ali está falando, pois ele o livrará das armadilhas da vida, ou do laço. Tem uma versão que fala do laço do passarinheiro. E é tão interessante isso, sabe o que é? Aqui ele não está falando assim, ó, ele vai te livrar antes de você pisar no laço. Deus te deu sabedoria para você andar e para você saber o que é certo, o que não é. Muitas vezes, o caçador ou o passarinheiro, ele coloca o laço para você pisar, sabe? E ali está falando que ele livra das armadilhas. Se você tiver intimidade com ele, se você buscar ter um relacionamento com Deus, você não vai pisar na armadilha. Porque ele pode te livrar quando você tiver pisado na armadilha também. Mas se você tiver uma intimidade com ele, de estar morando no abrigo do Altíssimo, você pode ter certeza, ele vai livrar você disso. E é tão interessante que, quando eu já contei esse testemunho para muitas pessoas, sabe? Que tem uma coisa que parece que, às vezes muita gente fala comigo assim, William, se tivesse acontecido comigo, eu não sei o que teria acontecido. Mas eu falo assim, sabe, Deus não dá nada além do que a gente possa suportar. Não é verdade? Deus não vai permitir, queridos, que você passe por alguma coisa que você não possa suportar. E tem uma coisa, o controle continua na mão de Deus. Não fica pensando você que o diabo tem um controle de tudo, não. Ele só faz as coisas se Deus permitir. Só até onde Deus permite. Só até onde Deus permitir que ele vai fazer. E se Deus permite, Deus tem um propósito. Se acontecer alguma coisa, Deus tem um propósito na sua vida. Então, queridos, vamos procurar ter esse relacionamento. Vamos procurar ter essa intimidade com Ele. Sabe? Este salmo é um salmo muito bonito. Tem muitas promessas ali. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste, né, perniciosa. Tanta coisa que a gente tem visto ultimamente, né? A gente liga a televisão, é tanta coisa, tanto vírus, né, que está aparecendo. Mas a gente só vai. Quem tem essa proteção é só quem buscar esse relacionamento. Quem procurar morar, habitar no esconderijo ou no abrigo do Altíssimo, que tem esse livramento. Queridos, eu queria... nós vamos participar da ceia agora, tá? E eu queria chamar o Teco aqui, para a gente estar fazendo essa celebração. O Fernando está em viagem. Eu gostaria de ler um texto aqui, queridos, para a gente já preparar para a ceia. Pode ler o texto? Vou ler o texto. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Fala assim: aqui, ó. Por isso é que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que antes já lhe havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para que se lembrem de mim. De igual modo,
ele tomou o cálice de vinho, e depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que o beberem. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, e disse aos seus discípulos: isso simboliza o meu corpo, a minha carne, rasgada na cruz por vocês. Ele nos deixou uma ordem, que a gente deve fazer isso em memória dele. Porque todas as vezes que a gente comer do pão e beber do cálice, a gente está lembrando do sacrifício da cruz. Eu queria convidar aqui na frente o casal. Queria convidar vocês dois. Eu esqueci o nome dele. Davi. Cada um tinha um pedaço. Pode. Cada um tinha um pedaço. Queridos, significa que nós não esquecemos do que ele fez. Esse pão que você está pegando agora significa a carne dele rasgada na cruz, por mim e por você. Teu sangue, Senhor, que nos purificou de todo o pecado. A culpa que estava sobre nós, o Senhor levou na cruz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de participar deste momento com os meus irmãos. Que nós jamais venhamos esquecer, Senhor, aquilo que o Senhor fez. O Senhor desceu da sua glória. O Senhor abandonou toda a glória que o Senhor tinha. E o Senhor desceu e se tornou homem para morrer por mim e por todos nós, para pagar o preço dos nossos pecados que nós jamais poderíamos pagar.
possamos valorizar cada dia mais esse sacrifício. Perdoa-nos, Pai, que às vezes nós falhamos. Às vezes, ó Deus, nós não queremos entristecer o Senhor. Mas às vezes, ó Deus, quando nós damos por fé, a gente acaba por entristecer. Mas o preço já foi pago. Eu não carrego mais a culpa. A culpa que estava sobre os meus ombros. A culpa que estava sobre os nossos ombros. Nós não carregamos mais, Senhor. Nós não levamos mais, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas. O Senhor levou sobre si naquele madeiro, naquela cruz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Nós queremos te agradecer neste